nesse meio tempo, Pedroso, muita coisa aconteceu, né? Corte de juros grande nos Estados Unidos, aumento de juros no Brasil, dólar continua se apreciando frente ao real, né? Que a gente tem uma preocupação tão grande com o crescimento do PIB, eu vejo tanto o mercado quanto o governo falar, mas e o que isso significa na melhora de vida das pessoas? Não dá pra falar, não dá, tá? Não dá, é sensacionalismo falar que a Bolsa Americana é uma bolha. Tem como, ponto, tá? Eu queria chegar nessa conclusão. Se tacar na barata da história, mas bolha tá muito longe e as empresas são muito boas. Deveria estar com o dólar abaixo de R$5. Não faz sentido o dólar nesse preço com um país que tá conta corrente do jeito que tá. A gente tem superávit positivo. Os Estados Unidos começando a cortar os juros. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui depois de um longo período, né, Pedroso? Acho que foram mais de 6 semanas sem realizar o nosso famoso bate-papo, mas agora de volta, enfim, firme e forte. E a ideia aqui é passar um resuminho, né, super conciso, rápido e divertido do que aconteceu na semana e digerir aí as perspectivas do mercado financeiro. É como faz um tempo, né, que a gente não fala. Até vamos passar um panorama mais gráfico, que ao essa invés é a ideia, de se prender no que logicamente. aconteceu essa semana, né? E nesse meio tempo, Pedroso, muita coisa aconteceu, né? Corte de juros grande nos Estados Unidos, aumento de juros no Brasil, dólar continua se apreciando frente ao real, né? Mesmo com o diferencial ali cada vez mais gordo, especialmente olhando um ano à frente, né? Onde a Selic já está sendo negociada ali, a futura, a 13,5% para agosto do ano que vem. Então, eu queria começar, Pedroso, com você falando um pouquinho do nosso bom e velho Brasil, que sempre flerta com o abismo antes de vir uma espécie de freio de arrumação. Você acha que a gente consegue fazer alguma analogia no momento atual e 2014 e 2015? Eu acho que o mercado está fazendo, né? Embora se você tem pessoas que estão fazendo análises diferentes, tem pessoas no mercado que talvez não concordem exatamente com essa análise, mas eu entendo o ponto de vista do mercado, eu entendo muito bem. Até antes da gente falar disso, eu queria mostrar uma coisa aqui. Eu vou subir só um minutinho aqui, beleza. Bom, primeiro, queria mostrar uma coisa. Boletim Focus, né? Por que eu queria mostrar o Boletim Focus, mesmo não querendo falar tanto da coisa semanal? Perfeito, a gente vem tendo uma elevação nas expectativas de inflação e essa é a grande justificativa para o aumento de juros que o mercado está pressionando para que ocorra de certa forma, né? O Banco Central meio que contratou esse aumento e o mercado está querendo mais. E aí vem aqui, ó, o que está acontecendo? Primeiro, como sempre, o Boletim Focus errou todas as projeções, né? A gente começou lá o ano falando que IPCA, PIB ia ser um determinado nível de preço, a gente está terminando o ano bem diferente, né? IPCA para cima, a gente deve fechar o ano com IPCA acima dos 4%, o PIB que surpreendeu demais, o mercado estava projetando no começo do ano, né? Final do ano passado, começo do ano, que a gente ia ter um crescimento de PIB por volta de 1,5%. Hoje a gente está com o dobro disso de projeção de crescimento real do PIB, de mais ou menos uns 3%. Importante, crescimento real. Depois eu vou explicar por que isso. Descontado pela inflação, beleza. Tanto Selic, a projeção subiu por conta disso, quanto o câmbio subiu por conta disso. E aí o que quer dizer todos esses gráficos que eu estou te mostrando? O PIB está subindo muito por estímulos fiscais do governo. Né? A gente tem a questão parafiscal dos bancos públicos, o governo usando... A famosa contabilidade criativa, né? O governo está tentando usar de forma de incentivar a economia sem extrapolar o arcabouço fiscal. E aí, quais são os grandes riscos que o mercado vê a médio prazo? O governo vai entrar aqui o ano que vem, principalmente, já começa a se falar, mas principalmente ali final de 2025 para 2026, no período de reeleição ou de eleição de um sucessor do Lula. E aí a dúvida do mercado... Geralmente isso começa a acontecer o quê? Um ano antes da eleição? Normalmente começa no final do ano anterior. Então, né? final de 25 vai ser um tema bem quente. Exato, isso. Já vai começar a pegar mais esse tema. Normalmente, final de 25 e aí principalmente no início. Porque aí depois você entra um período eleitoral que o governo nem pode expandir determinados gastos. Então, por exemplo, ele não pode, pela lei eleitoral, aumentar a questão de Bolsa Família, essas coisas, tem algumas limitações. Eu não sei a regra clara na cabeça, mas eu sei que existem. Então, ele muito provável que ele comece a fazer isso antes, né? Então, começa o ano passado, provavelmente a gente vai... O ano passado não, o ano que vem começa, provavelmente no final do ano acelera. Pro governo entrar 2026 bonito na foto, né? Aí tem duas coisas que o governo se preocupa muito. Uma é o crescimento do PIB,
E olha que absurdo. O crescimento do PIB significa o quê? Mais significa nada. transações? Não, significa nada, porque a gente tem uma preocupação tão grande com o crescimento do PIB. Eu vejo tanto o mercado quanto o governo falar, mas e o que isso significa na melhora de vida das pessoas? Né? Outro dia eu vi um economista colocando uma condição que eu achei muito interessante. Ele falou, cara, crescimento do PIB, o que isso significa? Você mora lá na periferia, demora 2 horas para chegar no seu trabalho, tem que pegar um carro, pegar trânsito, a sua qualidade de vida é uma merda. Só que em compensação, você gasta o seu pneu, você tem que comprar carro a cada 2 anos, você gasta o seu combustível. O que tudo isso faz? O PIB cresce. Mas e a qualidade de vida das pessoas? Então existe uma preocupação muito grande do governo, né, com o crescimento do PIB. Isso talvez não se traduz na melhora de qualidade de vida das pessoas. Isso é um fato constatado, né? Se todo mundo for olhar no longo prazo, não houve uma melhora de qualidade de vida. Mas ao mesmo tempo, o PIB, os últimos anos, está crescendo 3%. Poxa, parece ser lindo na foto. Mas o governo vende muito isso, e isso não é uma questão só do governo Lula. Os governos, no geral, no Brasil, têm essa. E quando você faz a decomposição do PIB, você vê que boa parte desse crescimento vem dos gastos governamentais, né? Que é um dos maiores componentes aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos, de outros lugares, que acaba sendo pautado em investimento privado e consumo. E o que acontece com o gasto governamental, principalmente no Brasil? Concentração de renda, que é exatamente o que a esquerda prega contra. E uma má alocação de recursos, lógico, né? Que a má Porque se o alocação governo gasta, de renda. ele precisa gerar um lucro em cima disso, ele dá para quem quiser, crédito subsidiado aqui e ali, e a pessoa que recebeu o crédito, põe no CDI, nem reaplica na economia, né? Enfim. Não é por acaso que a história dos campeões nacionais beneficiaram pouquíssimos grupos que hoje são de renda, gigantes, perfeito. Ou pessoas que... Mas assim, você tem ali concentração de renda. Mas aí, voltando aqui, né? Aí o mercado, ele olhando essas expectativas de inflação, um cenário meio complicado, ele começa a ficar preocupado com isso, ele bate em juros e bolsa. Aí o que aconteceu esse mês, que eu acho que é legal trazer aqui, embora não foi essa semana, a Moody's foi lá e elevou o rating do Brasil para Ba1, e aí o país ficou 1 grau abaixo do nível de investment grade, né? Que seria um país considerado com bom pagador, né? Que não seria um país especulativo como hoje é o Brasil. Além de elevar, ele colocou em perspectiva positiva, né? Eu até entendo a decisão da Moody's, principalmente se ela tivesse ocorrido talvez no final do governo anterior, ou talvez até no início do governo Lula. A Moody's, ela olhou no retrovisor, ela não olhou no para-brisa. Porque assim, olha para o retrovisor, de 2017 para cá, você teve reformas estruturais importantes e você teve, de certa forma, e o próprio crescimento do Brasil é positivo. E você olha o Brasil, no rate anterior que estava, poxa, a gente estava com economias que, assim, se você fizer uma análise fria, não fazia talvez muito sentido você estar naquele rating. Só que você dá um aumento de rate para o Brasil agora, é premiar a má gestão fiscal. Então eu não acho que necessariamente o Brasil não deveria estar nessa nota, eu acho que a discussão não é essa. Você está premiando o governo que está gastando mais com questões parafiscais que tenta fugir. Não é uma contabilidade criativa necessariamente a questão parafiscal, acho que são termos diferentes. Mas ele tenta fugir da questão do gasto público, tenta de outras formas incentivar a economia. E ele não faz o dever de casa, que na minha concepção é o mais problemático. O governo não olha para o seu próprio, desculpe o termo, rabo. Ele não faz os cortes de gastos necessários, que seriam principalmente aquela parte estrutural que seria para aumentar a eficiência do Brasil. Porque uma das grandes coisas que jogam contra a melhora de qualidade de vida das pessoas no Brasil é a falta de eficiência. Falta de infraestrutura. Falta de infraestrutura, falta de um monte de coisa. A gente gasta e a gente gasta mal. Exatamente. Talvez cortar gasto, a gente aumente a produtividade. Exatamente. Engraçado falar isso, né? Um pouco contraintuitivo. Mas você tem um orçamento, você tem que ser mais diligente para cumprir ele. Você enxuga ali, gasta aqui, enfim. É igual uma empresa, né? Exato. Então, assim, esse é o grande ponto. E aí hoje veio a Fitch, né? Você que me mandou até, né? E soltou uma nota. E só para pegar um negócio da Moody's, para não deixar passar, o que eu achei um pouco até contraintuitivo é o seguinte, eles falaram muito do crescimento do Brasil, 3%, né, no PIB. E isso ajudaria a estabilizar a dívida por conta de uma arrecadação forte, né? Acho que foi um pouco que eles falaram assim. Esse crescimento, ele vem de gasto, né? Então, no meu ver, até tem uma certa hipocrisia nessa fala específica, tá? Da decisão de aumento aí do rating.
Mas do lado otimista, Pedroso, tentando trazer um pouco de luz no final do túnel, pô, imagina o governo. Cara, você tá a um passo de voltar a ser investment grade. Puta, e ele conseguiu investment grade em 2008, não foi? Lula 2. Como é que ele consegue agora de novo? Herói. Cara, só precisa arrumar isso. E a Moody's falou o que ele precisava fazer. Tô perto. Puta, deixa eu pegar aqui o que a Moody's me falou e vou fazer. Aí eu acho bacana. Então, né? Mas é o lado é o otimismo olhando em relação a isso. Sem teoria da conspiração, né? Porque tem gente já falando, mas pagaram pra Moody's. Sem teoria da conspiração, muito provavelmente houve ali um compromisso do governo com algumas condições que eu específicas acho legal. Que pode ser positivo. É isso que eu tô falando. E a gente vai descobrir se ele vai cumprir esse compromisso. Até agora nada. E aí a Fitch veio hoje, que é outra agência de rating, né? Que são as três maiores, a Moody, a Fitch e a S&P. Né? S&P. Então a gente tem aqui a Fitch, a S&P manteve o rate atual do Brasil, nota estável, 2 grades abaixo do investment grade, né? Então a gente bem diferente da Moody's, né? Os outros dois. Da Moody, relativamente longe. Ele, além de estar abaixo, ele não está nem com perspectiva estável, positiva. Ou seja, a gente não está a um passo de mudar de rating. Então a Fitch veio, ela colocou... teve uma entrevista com o diretor da Fitch aqui para a América Latina. Ele disse: o Brasil não está em um caminho claro para outra melhora de rating. Então ele já deixou claro que, diferente da Moody's, eles não têm previsão de mudar o rating do Brasil. O Brasil precisa de consolidação fiscal e superávit primário que reduzam a dívida. O Brasil melhorou o crescimento, mas piorou a finança. Então ele disse várias coisas. Ele disse uma coisa que você até me perguntou hoje: África do Sul e Colômbia são exemplos para o Brasil seguir melhor rating. Eu comentei hoje com uma coisa com o Wurzman, né, que embora eu entenda... eu não consegui olhar a África do Sul no detalhe, mas a Colômbia seguiu com reformas estruturais e econômicas nos últimos anos, por isso que ele disse isso, né? E o Brasil, ele não é um país tão ruim quanto se pinta, embora seja ruim a perspectiva. É porque quando você olha no D0, parece que a gente vai virar Venezuela amanhã, né? A foto é bonita do Brasil, isso. Que é o que a Moody's está falando, mas olha o filme. Onde é que esse filme acaba? Onde essa é a vai dúvida. Chegar? É o filme. Exato. Então, o grande problema do Brasil é o futuro. Só que, assim, o ajuste da engrenagem para essa perspectiva melhor talvez não seja tão difícil quanto pareça. A gente talvez está transformando o negócio muito mais difícil. E aí, minha crítica para os dois lados também. Porque o mercado transforma isso num apocalipse, né? E a solução é difícil de chegar porque todo mundo olha meio que para o seu próprio umbigo, né? O governo quer se reeleger, o mercado puxa para o extremo juros, o Centrão tá ligando para ninguém, só tá olhando para o seu umbigo, os políticos, e ninguém olha para o que é importante, que é o Brasil. Então, qual que é o ponto, né? A gente está num cenário que o Brasil está travado, a gente tá vendo o dólar subir de novo, juros, a gente viu... Que é muito negativo, juros subir e dólar subir, né? A gente entra num contexto até Bolsa que muitos já falaram, a gente até pode falar um pouquinho da questão da dominância fiscal. Imagino que muita pessoa ouviu falar isso nos últimos dias. Tá? Manda bala, Pedrosa. Em um cenário, por exemplo, que os Estados Unidos, em teoria, vai começar a cortar juros, a China está colocando estímulo, então a gente deveria estar sendo beneficiado. E se esse ajuste fino fosse colocado, talvez a gente estaria muito bem colocado. Aí o que acontece? Eu trouxe aqui a dívida da África, da Colômbia e do Brasil para mostrar uma coisa para vocês, né? Então a África do Sul está com a dívida, final de 2023, que é o último dado que eu consegui, 72,2% do PIB, né? A Colômbia, 64,3% do PIB, enquanto o Brasil está com 74,42%. Acima. Tá acima, mas não é uma diferença tão absurda. Mas a projeção essa questão. Bem diferente. Mas olha também uma outra coisa, né? A gente tem uma projeção, a gente sempre fala dessa questão fiscal, e aí o crescimento do país, em tese, ajudou com que a dívida não explodisse, né? Porque se você for ver, a nossa dívida está relativamente estável, subiu um pouquinho, caiu, teve a pandemia que explodiu, desde lá de 2017. Então tá relativamente estável, por quê? 2017 foi feito o teste de gasto, então você teve a contribuição de redução de gastos do governo para poder contribuir. Do outro lado, você teve um crescimento que foi surpreendendo ao longo dos anos, principalmente o ano passado, o ano retrasado e esse ano, né? O ano do Bolsonaro já tinha sido bom e a gente teve uma sequência. E por que teve essa sequência de anos bons? Na minha opinião, eu acho que a maioria dos economistas vão concordar. Por conta, o teto de gasto ajudou a controlar muito das expectativas futuras. O teto de gasto, ele vinculava as despesas à inflação, tá, Exato. Pessoal? Então só podia aumentar ali conforme a inflação. O arcabouço é a inflação mais 2,5% que pode aumentar.
E hoje, se eu não me engano, as despesas estão aumentando próximo de inflação mais 7. Exato. Tá, e é um pouco essa preocupação, né? Mas manda bala, só para Só que assim, além disso, e o governo ele dobra a aposta no crescimento econômico para tentar controlar essa relação de dívida. Só que qual que foi o problema? O crescimento econômico que a gente teve de lá para cá foi por conta de reformas estruturais, em boa parte, boa produtividade. Medida, aumento de produtividade. Então você teve marco do saneamento, marco do setor de portos, você teve o próprio movimento de privatização da Petrobras que o governo reclama muito. Olha o que esse movimento construiu de empresas que ao redor dela se beneficiaram, que cria todo um setor, né? Então, pô, você pega PetroRio, 3R, não sei o que, estaleiro novo, porque você tem todo um ecossistema que se beneficia disso. A Petrobras vendeu campos que ela não estava nem ligando mais. Essa empresa foi lá, revitalizou e não sei o que. Aí você tem também a reforma da Previdência. Então você teve muitas coisas que aconteceram ao longo... A lei das estatais. Então você teve muita coisa que aconteceu ao longo do caminho que melhora as condições institucionais do país, que você adiciona mais investimento, que você adiciona segurança jurídica. O marco do saneamento é provavelmente um dos grandes benfeitos do governo anterior, porque além dele melhorar a segurança jurídica, tudo do setor, liberar as empresas, você vai ter um potencial de investimento nas próximas décadas absurdo, talvez como a gente viu no setor de petróleo. E o governo dobra a aposta no crescimento através de investimento, na questão fiscal, ao invés dele dobrar a aposta no que de fato vai dar efeito no longo prazo. Mas por que isso? Porque essa questão de longo prazo, fica para o próximo governo, não fica para ele. Então, a grande crítica aqui para o governo é esse. Então, assim, o Brasil ele precisa de pouco, infelizmente. Felizmente, o Brasil precisa de pouco, talvez, para ter uma trajetória melhor para tudo, para todo mundo. A gente deveria, na minha opinião, estar com o dólar abaixo de R$5. Não faz sentido o dólar nesse preço com um país que está conta corrente do jeito que está. A gente tem superávit positivo. Os Estados Unidos começando a cortar os juros. Superávit comercial. Superávit comercial. Não o superávit da dívida, né? Exato. Superávit comercial, porque o dólar nada mais é do que uma relação de oferta e demanda, né? Se eu tô tendo mais entrada de dólar, em tese ele deveria cair. E a China, em um cenário de que ela tá botando estímulo, o preço de commodity tá num patamar relativamente bom pro Brasil. Eu acho que o pessimismo da China cria um piso, né? E essa introdução de estímulos pode trazer surpresas muito agradáveis. Pode, eu mas acho que mesmo essa é a questão. Sem a introdução, o minério a $190 é é bom pro Brasil. É um piso. Mesmo com pessimismo extremo, você tem um piso razoável, entendeu? O dólar deveria estar abaixo de R$5, e por que não tá? Porque não é feito o trabalho de casa no Brasil, infelizmente. Que então, é o lado das despesas. Que é o lado das despesas. O governo precisava cuidar do lado da despesa. Porque não adianta o governo vir no mercado, igual ele fez agora, e não é questão de concordar, não concordar, né? Porque eu acho que talvez ajustar a questão da tributação no Brasil é essencial. Eu acho um absurdo o cara que ganha, sei lá, R$7.000, paga 27,5% de imposto, e talvez o cara que ganha muito mais ter ali uma condição tributária muito diferente. Porque recebe via dividendo, ou tem uma empresa de lucro presumido. Mas é um absurdo você ver o governo gastando super mal e querendo cobrar mais imposto. Então o governo não faz o trabalho de casa antes dele partir para isso. E agora o governo quer cobrar, aumentar imposto de tudo. Onde é que eu consigo colocar você para falar isso, cara, e as pessoas escutarem? Não dá pra tipo no Congresso ali? Não tem? Porque a questão é, falta um nível de pragmatismo. Tô quase chorando aqui com a sua palestra. Tá excelente, cara. Não, falta um nível de pragmatismo de ambos lados. Porque sincera ela, o cara tá machucado por dentro. De um lado, poxa, a gente tem um nível de renda aqui maior. E eu defendo a tributação de dividendos, por exemplo, porque não faz sentido, o restante do mundo inteiro tributa. Mas, cara, você vai me cobrar mais imposto se você não faz seu dever de casa. A gente paga a nossa educação, a gente paga a nossa saúde, a gente paga a nossa segurança. Isso não retorna para o contribuinte. Então, eu sou super a favor do aumento de tributação para quem paga pouco profissionalmente. Uma alíquota progressiva, né? O governo precisa fazer a parte dele. E é super injusto o governo ser tão ineficiente. O Lula agora vai comprar um avião novo. Não é só um, tá? São alguns, porque os ministros também precisam. Alguns aviões novos. Espero que comprem da Embraer. Se não for Embraer, vai ser pior ainda. Em tese, o avião do presidente não vai ser da Embraer, porque a Embraer não fabrica avião do tamanho dele. Não faz? Então não vai ser. Eu acho que não. Podia fazer, né? Pô. Pelo menos fica aqui aí o dinheiro, né? Vai pra uma empresa brasileira.
Mas essa é a grande questão, né? Falta um grande nível de pragmatismo, falta talvez um Henrique Meirelles para presidente, alguém que consiga conversar. O Henrique Meirelles eu acho legal a história, né? Porque ele foi do governo Lula e ele foi do Temer assim que demitiram a Dilma, né? Então, assim, ele foi de ambos extremos, se você for pensar, né? Ele foi do cara que traiu o PT e ele foi do PT raiz. Então, falta alguém com esse pragmatismo, com esse olhar para o Brasil, com menos discussão de Será que essa pessoa não é você, Pedroso? Eu acho que não, porque eu sou muito minúsculo, mas falta um Pablo Marçal do bem, não aquela coisa do horrível lá, um Pablo Marçal do bem. Espero lá que o YouTube não censure a gente aqui, mas seguimos então, Porque aquele lá que tá lá, puta que lá merda, não dá mas, não. Pedroso, aí, ó, vamos voltar pra dominância fiscal que você comentou, né? Eu acho que isso é importante. Voltou a discussão de dominância fiscal e isso é horrível, cara. Aí volta a minha questão, né? Porque dominância fiscal basicamente o que é? O Brasil vai lá, aumenta juros para controlar a inflação. Só que a gente já tem uma dívida relativamente alta, né? E aí, quando você aumenta os juros, você aumenta o custo da dívida. Então, o nosso déficit nominal sobe. Então, nossa dívida vai 80, 88, 82, 83. E quando a dívida sobe, faz o quê? Faz com que o mercado exija mais prêmio e, consequentemente, você tem um estresse maior na inflação. Ou seja, o aumento de juros gera o efeito contrário que ele deveria. Exato. E a gente está começando a entrar nesse cenário. Ou simplesmente perde relevância. Porque pensa o seguinte, 80% de dívida pública é alta. Se você for comparar com muitos países do mundo, até engraçado. Tem que comparar com o emergente. Não, mas Se comparar com o emergente é alto. Não é comparar com o emergente, na minha opinião. É comparar com países que... Porque assim, você tem emergente, por exemplo, Chile. Quanto que tá os juros no Chile hoje? 5,5? Qual que é o juros real do cara? Nada. Então você vai comparar com o Chile. Chile é emergente. Não. Só que assim, o custo para ele financiar a dívida é baixo, entendeu? O grande problema do Brasil é que a gente tem um custo para financiar essa dívida absurdamente alto. Então, onde vai parar a dívida com a gente financiando esse negócio a 8% ao ano? Porque você tem, tem emergentes que tem um juros real. Então, o que isso significa, né? E esse gráfico aqui da WHG mostra isso muito bem. Aqui do lado direito, no canto inferior, ele mostra bem essa relação. Hoje o Brasil precisa de uma superávit primário de 3,2% para financiar a dívida e estabilizar a nossa curva de elevação da dívida. Né, a gente está projetado para o ano que vem, o mercado projeta um déficit de 0,4%. Né? Por que nós precisamos de 3,2%? Tá quanto, primário? Esse ano tá um pouquinho? 0,25 o mercado está projetando para esse ano. O primário? O déficit primário, isso. Nominal, tá 10. Nominal, eu não sei. Nominal tá 10. Eu acho que tava... Não, projetado para esse ano eu não sei. Os últimos 12 meses estava 10. 9,7, tá? 9,7. Então, o que acontece? Aí volta, né? A gente falou do crescimento real de PIB, tá 3%, mas o crescimento nominal do PIB, ele tá projetado em 6,8%. Só que nós temos uma taxa de juros da dívida pública, em média, de 10,9%. Né? E aí você compara com os outros países, né? Nem a Turquia, que tem juros de 42%, porque a inflação lá é mais alta, ela precisa de um superávit tão alto para se financiar. E a gente se compara com a Turquia, assim, eu sei que o Brasil tem os seus problemas, né? A gente é melhor. Então eu tenho a impressão que, de fato, o nosso juros está exagerado, o nível de preço que está, mesmo sabendo dos riscos. Eu acho que a gente não dilmou e acho que está muito distante daquele cenário da Dilma, muito por conta das reformas estruturais dos últimos anos e por conta do poder que o Congresso ganhou sobre o governo, que talvez limita, de certa forma, que faça uma besteira tão grande quanto foi feito naquela época. Então, acho que o Brasil não vai chegar no ponto de Dilma, espero, pelo menos. E o juros estaria exagerado nesse nível de preço. Mas, ao mesmo tempo, é uma forma de pressionar o governo para que ele faça o dever de casa. E o governo não quer fazer. Só que, assim, isso tem um custo eleitoral. Vamos ver até onde o governo vai aguentar segurar $1 nesse nível, uma inflação subindo. Eu acho que o único indicador que Brasília respeita econômico é o dólar, né? Não é nem os juros, é o dólar. Tá. Então, o dólar e outras... Ele é o freio, o dólar. O impacto na economia disso, né? Você lembra, na última vez que estava em 5,80, veio uma coletiva falando que iam reduzir despesas e não fizeram nada, né? Eles fizeram alguns represamento de despesas. Que aí voltou para 5,40, agora já tá 5,60. Só que aí o que aconteceu?
Na última revisão, eles fazem um relatório trimestral de despesas e receita, e o relatório veio positivo, o governo aumentou a arrecadação porque o PIB está crescendo, e o que eles fizeram? Eles reverteram parte desse represamento e devolveram para os ministérios gastar. Foi aí que começou o novo estresse com o mercado com relação ao governo, porque o mercado teve a impressão que o governo não está muito preocupado com a questão fiscal. Que ele falou, eu vou represar. Pô, cresceu um pouquinho mais, arrecadei um pouquinho mais, a primeira coisa que eles fizeram foi devolver o dinheiro para os ministérios para eles poderem gastar. E aí o mercado ficou com a impressão de que o governo está muito preocupado com o fiscal. Acho que isso não é novidade. Mas outra coisa que o governo, eu acho que respeita muito é o PIB. Infelizmente, né? Porque o governo deveria respeitar a melhora de qualidade de vida das pessoas. Não, mas eles respeitam quanto que o PIB vai crescer. Isso para eles é a vitrine se o governo tá bom economicamente ou não, né? E a gente teve 2 dados essa semana que, embora o mercado tá relevando, ele pode dar um indicativo de que essa estresse nos juros no dólar pode começar a estar fazendo um efeito. A gente teve dados do setor de serviços que caiu 0,4%, o mercado estava esperando alta desse dado, e vendas no varejo caiu 0,3%, o mercado também estava esperando alta. São 2 dados que vieram no negativo e, de certa forma, são os setores que vinham puxando a economia que está ligada ao consumo. Então, veremos se os próximos vão continuar dessa forma ou não, tá? E aí, por fim, aqui, eu queria trazer aqui o dado de juros real. Hoje o Brasil é o segundo país com maior juros real do mundo. Qual que é o primeiro? Rússia. Lá. Rússia tá com 9% de juros real, né? Esse dado aqui eu acho que até é defasado. O Brasil tá beirando os 8% já de juros real. Tá. Esse dado da BHG é de segunda. Essa semana abriu quanto? Mas 100 bips a curva? Mas o BHG não tem o juros real, né? Eles estão pegando a vértice do ano que vem. Esse daqui esse dado é de setembro, né? Bom, enfim, eu acho que tá próximo de 8,2, 8,3 agora, tá? Mas é o segundo maior de qualquer forma. Depois vem Turquia e depois vem o México, que até pouco tempo, né? Tava brigando com o México, quem tinha maior juros real. O México já caiu bem, tá 5,45. E depois vem a Indonésia, com 4,37%. É esse o nosso retrato do Brasil. Falta pouco para arrumar, mas falta muito para arrumar, né? Porque a gente vê que não existe do lado do governo nenhuma vontade para fazer isso. E aí a última coisa que eu queria falar antes de você falar dos Estados Unidos era da China. Você trouxe alguma coisa dela aí? Não, vamos mandar a China, acho que é legal comentar, né? Porque eles trouxeram uma rodada de estímulo muito amplo. Foi a maior rodada de estímulo desde a pandemia. Então a China vai colocar dinheiro no mercado, principalmente no mercado imobiliário. Mas lá. Tudo via monetário, né? Não introduziram ainda o fiscal. Não introduziram o fiscal ainda. Isso puxou as bolsas lá, os índices chegaram a subir uns 30% em coisa de um mês. Mês não, Pedro, 7 pregões. 8 exato, pregões. Foi umas 2 semanas, Foi umas 2 semanas. Os índices subiram forte lá, tanto o Hang que pega Taiwan, quanto o Shenzhen, né? Interessante que é o até, né? CSI 300, CSI 50. A gente tava falando disso agora, deixa eu pegar o... Quanto que o Hang Seng tá dando no ano? Putz, agora ele caiu bem, né? 27. Com a queda. Com a queda. Hoje, né? Dado de hoje. 27% no ano. O S&P tá dando 20. 21, né? Então, pô, você vê que... Engraçado, né? Tudo tem o seu preço. Veremos, né? Se tudo tem o seu preço realmente. China foi a gente falou muito de Alibaba aqui, né, Pedroso? Finalmente a gente pode falar que... Deu certo. Deu certo. O Pedroso zerou a posição dele. Eu continuo. Zerei temporariamente. Tava esperando uma correção que não veio ainda, né? Mas... Deu muito certo. Veremos. A China já anunciou que sábado vai fazer um pronunciamento, que pode vir mais estímulos, mas o mercado já tá com o pé atrás achando que não vai ser o suficiente. É que na terça, até caiu essa semana bem a bolsa por lá, que tinha uma expectativa que eles iam anunciar um pacote trilionário fiscal na terça, né? Logicamente tô falando em yuans, tá? Trilionário. Veio 100 bi de yuan. Trilionário. E eles basicamente, eles basicamente anteciparam um gasto do ano que vem e jogaram para 24. Tá? Foi isso. Falaram que iam fazer mais, mas sem mostrar. Tudo no setor imobiliário. Na verdade, foi uns 200 bi de yuan que eles tiveram para... enfim, decepcionou. Mas muito abaixo do que o mercado estava achando que eles iam trazer. Era coisa de 30, 40 bilhões de dólares. Quando o mercado esperava 10 vezes isso, velho. É isso. E aí sábado, aí o mercado deu uma caída boa, e aí o regulador lá, o Banco Central, anunciou que sábado eles vão fazer uma coletiva, uma reunião para introduzir novas medidas.
E aí fica essa expectativa. E aí você vê casos achando que vai surpreender e casos falando que vai decepcionar. Eu queria fazer um comentário de China, Pedroso, que a grande questão lá é o que a gente chama de balance sheet recession, né? O consumidor precisa tirar o escorpião do bolso e gastar. Né? E como é que o consumidor gasta? Se você faz estímulo monetário, você libera renda para ele. Né? Menos hipoteca, crédito mais barato, que seja. Mas isso não faz ele gastar. Como é que você faz ele gastar? Dá dinheiro na mão dele. Eu acho que é uma única forma. Então, pelo menos no meu ver, se esse estímulo monetário não for acompanhado por um grande pacote fiscal que entrega dinheiro diretamente na mão do consumidor chinês, a gente não vai ver aquele kickstart na economia. Tá? Eu acho que é por isso essa relevância é tão grande. Né? E, enfim. Eu vi sobre isso e eu vi também uma análise falando que eles querem transformar o consumidor em mais rico, né? De certa forma, com esses estímulos, puxar preço de imóvel da bolsa, o cara vai se sentir mais rico. Isso. Assim como nos Estados Unidos tá acontecendo com alguma frequência, né? Porque a bolsa lá nos Estados Unidos é isso, né? Em tese. As pessoas se sentem mais rico, ele vê lá os investimentos. Continua entrando fora, viajando, consumindo. E o cara gasta mais por conta desse cenário. O chinês médio poupa 60% do patrimônio na casa dele, né? A residência primária do cara é 60% do que ele tem. Isso caiu na metade. Né? Então, obviamente, ele está com medo de gastar e com medo de investir em ativos de risco na China, pela paulada que ele tomou. Então, como é que você volta com essa confiança? Né? Eu acho que tem a questão do efeito riqueza, os preços ativos precisam subir, mas se os preços ativos subirem, precisa ter comprador disposto, né? Que é a crise de confiança. E aí eu acho que o monetário que libera a renda não é suficiente, você precisa mostrar, show me the money, mostra o dinheiro pro cara. Eu acho que ele gasta, sim. É que é difícil que a China tenha uma política meio contra. É que aí, quanto mais estímulo, mais aumenta a desigualdade, né? Exato. Porque os ricos ficam mais ricos e a inflação, né? Tem aquele medo todo. Hoje não é um medo que é deflação, né? Mas a inflação é aquele grande imposto oculto que acaba prejudicando majoritariamente a classe mais pobre, né? Estímulo geralmente cria isso, né? Mas dá uma olhada, né? Eu trouxe até um gráfico aqui. Você vê que a bolsa chinesa, ela praticamente não sai do lugar desde lá de 2010. É impressionante. E eu gostei muito de uma política que eles fizeram. Teve a questão principal que foi reduzir o compulsório em 50 pontos, né? Então o dinheiro que os bancos vão deixar junto ao Banco Central volta para eles para emprestar. Reduzir as taxas de hipotecas novas e existentes, né? Que é também bacana, mas uma que ficou meio ali entre linha, que eu achei legal, é que as empresas podem pegar a linha de crédito subsidiada com o BNDES deles para recomprar ações. Sim. Eu achei muito bacana. Pô, me dá uma linha de crédito aí a 50% CDI que eu vou recomprar na própria ação. Tá barato. Né? E isso tende a criar um piso, né? Oferta e demanda, como você falou. Vamos ver. Vamos ver. Então a China, acho que é essa história. Também tem uma questão da China, que eu vi uma análise, que eles têm algum receio do Trump ser eleito. Isso poderia trazer um impacto. Sabe que eu já ouvi o oposto também? Eu acho que quem fala muito do oposto é o Caio. Que acha que o Trump seria bom. Que a Kamala é pior pra China do que o Trump. Eu acho... a análise que eu vi é que eles têm algum receio. Disso. E aí esse seria um cenário que eles estão segurando um pouco o canhão para soltar se o Trump for eleito, para eles terem essa flexibilidade para poder segurar a economia depois. Então, de certa forma, eles estão esperando a eleição, que agora, né? Dia 3 de novembro é o primeiro turno. Eu acho, Pedro, em cima disso tudo, tá, o que a gente viu nessa semana não foi só também uma deterioração fiscal do Brasil e a China talvez não anunciar estímulos, né? Você tem uma reprecificação do principal ativo do mundo, que é o 10 anos americano, que 2 semanas atrás estava 3,60, hoje está 4,10, né? Então já aproveita e já fala lá dos Estados Unidos. A gente está falando de 50 pontos de alta aí em praticamente 10 pregões, né? Que é coisa pra caramba. Isso intensificou muito com o payroll que a gente viu na semana passada, né? Fortíssimo, a inflação salarial vindo também acima. Para a Bolsa foi show, que tira aquele medo de recessão, né? Que a gente viu com o último payroll, que enfim estava bem no radar. Para a Bolsa foi ótimo, americana. Né? S&P para renda fixa, ontem bateu o máximo histórico, eu não vi como que tá hoje. A 45ª máxima histórica do ano. A gente está falando que é o melhor ano eleitoral da história. Né? Nunca teve um ano de eleições que a Bolsa até chegar na eleição estava subindo o que sobe hoje, que é 21%, 22%. Né? E essa questão da reprecificação de juros suga fluxo para lá, né? Não tem jeito. Então, a China às vezes esperar acalmar essa maré, pegar um momento de juros mais baixo nos Estados Unidos, talvez as políticas tenham mais eficiência.
né? Você pega o mercado jogando a favor e não contra, e a sua política dobra ali em termos de impacto na precificação dos ativos. Né? Aí Quando a vai ter gente que falou ver. de Alibaba lá atrás, eu falava: China vai vir com estímulo no final do ano, Estados Unidos vai ter que cortar juros. Estímulo veio, só que agora o mercado tá achando, não tá achando muito Mas suficiente. já E cortou Estados os Unidos 50 começou a pontos. cortar, agora tá falando que não corta mais. Até falando um pouco dos Estados Unidos, cara, qual que é a minha visão dos Estados Unidos? Vamos lá. Antes desse corte de 50 pontos, que o mercado estava precificando, mas os economistas majoritariamente estavam falando, não, é 25, que é mais condizente com o pace gradual de política monetária, etc. Eu apoiei os 50. Né? E por que isso? Porque, cara, a gente tinha um juro real de 3% nos Estados Unidos, né? Pega o upper bound do Fed Funds Rate, 5,5%, pega a inflação dos últimos 12 meses, 2,4%, né? O CPI. Se quiser olhar o PCE Core, 2,7%, alguma coisa assim, tá? Arredondando, 3% de juros real. A média histórica dos Estados Unidos, dos últimos 20 anos, em termos de juro real, é de 0,5%. Ou seja, a gente está 6 desvios padrões acima da média. Né? Você tem uma inflação entre 2 a 3, próxima da meta, que eu acho uma baita vitória, especialmente nesse novo mundo que a gente vive. E você tem um desemprego que saiu de 3,4 e foi lamber os 4,2 até voltar para 4,1 nesse último payroll. Né? Ou seja, o Fed não é igual o Copom. O Fed tem um duplo mandato, que é garantir o plano de emprego e garantir a meta da inflação. O balanço de risco desse duplo mandato voltou para equilíbrio, né? Minha cabeça. Então, se tá mais equilibrado a questão da inflação e do emprego, por que eu não caminho para minha taxa neutra? Né? E qual que é a minha taxa neutra? O próprio Fed disse, entre 0,5% a 1% de juro real. Ou seja, assume uma inflação entre 2 a 3, a gente está falando de uma taxa neutra entre 3 a 4. Tá? E até então, antes da última reunião, estava 5,5. Agora está 5. A minha cabeça é, a gente vai chegar em 4. Corta 25 em novembro, corta 25 em dezembro, mais um corte em março, que seja, estamos em 4. Aí é parar para ver. Né? Aí é reavaliar essa questão. Mas sendo super honesto com vocês, você estimular uma economia que já vai bem ou razoável, não está indo mal, né? Acho difícil falar que a economia americana está indo mal. O PIB Now, que é o modelo que prevê o PIB desse TRI, está em 3%. Né? O último TRI foi 3% também. Né? E você estimular uma economia que está indo ok ou bem, é muito pró-risco. É isso. É não tentar achar pelo em ovo. Talvez o momento que a gente vive. É difícil ficar pessimista com os Estados Unidos, né, Pedroso? Tá difícil. Logicamente é que tem a questão de estar caro, valuation, logicamente... Então, a questão é, pessimista de fato é difícil, mas eu esperava algum nível de desaceleração, mas não vem. Tá difícil. Ele até chegou a mostrar alguns sinais e foi por um curto período de tempo. E né? aí, será que isso é por causa do investimento das companhias em inteligência artificial? A produtividade da economia americana subiu e o PIB potencial subiu também? Ou é o nearshoring, tá saindo manufatura da China e voltando para os Estados Unidos, saindo, né, do Oriente vindo para o Ocidente? Alguma coisa acontece, né? Até porque você pega os dados Quais que antecedentes... são as explicações? Já mostram, né, queda de consumo, de inadimplência, esses dados antecedentes estão mostrando que deveria vir algum movimento de desaceleração na economia. E quando a gente fala de desaceleração, não quer dizer que vai entrar em recessão. Não, tipo. ao invés de crescer 3, cresceu 1,5. Eu acho que seria uma desaceleração muito bem-vinda para o Brasil, É o que a gente acha isso. daquela história do hiato do produto, né, que fala aqui no Brasil. A minha impressão é que hoje os Estados Unidos cresce acima do que deveria, estruturalmente. É uma impressão. Mas será que a questão da inteligência artificial... É a produtividade, né? E você tem duas formas sempre de abaixar a inflação. Porque, poxa, crescer 3% no Brasil é uma coisa, crescer 3% numa economia do tamanho dos Estados Unidos é outra. E eu acho que invalida a tese de aplicar em mercado emergente com uma economia desenvolvida crescendo a 3%. Por que você aplica em emergente? Porque em tese cresce mais que desenvolvido e deve refletir nos lucros das empresas. Na última década a gente não viu isso. Né? É por isso que você deveria aplicar em mercado emergente. Toma mais risco para ter mais crescimento. Se está crescendo o Porto Seguro, para que eu vou vir para cá? Né? Também muito da tese de crescimento de mercado emergente foi baseada no crescimento populacional, que está ainda existindo daqui para frente, né? E agora, emergente vai crescer como? Se você não tem população crescendo. Se você não tem inovação. Aí a gente chama o Lula e explica para aquela anta que cresce com produtividade. Eu tava vendo, Pedroso, olha que curioso, desde que a gente conheceu o capitalismo com o Barão de Mauá no século XIX, os investimentos em utilidades públicas, energia, petróleo, ferrovias e etc., a composição setorial do mundo de investimentos do Brasil não mudou.
A gente tem 200 anos de capitalismo, né? Desde que a gente virou uma república, né? E é igual. Energia, utilidades públicas e bancos. É isso, cara. Estados Unidos, puta, foi pra lá, foi pra cá. Agora você vê as Big Techs ali dominando. Não é. Né? Isso é 100% produtividade. É isso que eu quero falar. Pega quanto que uma empresa dessa gera, com proporcionalmente muito menos funcionário, com uma renda muito maior dos funcionários, versus uma empresa de utilities, por exemplo. Então, assim, até para isso e aí os caras não ganham dinheiro, né? Só lá. Eles ganham o mundo. Olha o domínio que é o Facebook, a Google, que leva o tanto de dinheiro, tanto de para os Estados Unidos. Que é um dado bacana, aí vamos encerrar falando de utilities, tá? Mas um dado legal. Isso a WHG trouxe pra gente, tá, pessoal? Pedroso, você sabe que nos últimos 18 meses a gente viu o crescimento feroz de CapEx das empresas de AI, né? Uhum. Desde começo de 23, né? Então quase 2 anos, né? E logicamente esse crescimento de CapEx, se não tem um retorno imediato, diminui a lucratividade. Né? Não é refletida no lucro líquido, mas é refletida no fluxo de caixa livre, que é onde entra o desconto do CapEx. Se você tira o CapEx feito nos últimos 18 meses da conta dessas empresas e você pega, né, o crescimento de CapEx feito nos últimos 18 meses, tá? Você considera o CapEx do começo de 23 e você pega o fluxo de caixa livre atual, você está falando que as empresas elas estão mais baratas do que elas estavam antes da pandemia, né? Com free cash flow yield ali entre 5% a 6%. Né? E aí a grande dúvida esse CapEx vai gerar retorno ou não? Parece que sempre gerou, né? O mercado tá apostando que sim. No imediato não sabemos, mas, cara, não quero investir mais. Não quero crescer mais. Quero continuar o que eu tô fazendo. Porque, desculpa, o CapEx dos últimos 2 anos não refletiu em nenhum aumento de bottom line ou receita expressivo hoje. Vai demorar um pouco mais. Se eles não tivessem feito nada de aumentar gasto com pesquisa e desenvolvimento, infraestrutura, chip de NVIDIA, a cotação estaria mais barata do que em 2019. Então, não dá pra falar, não dá, tá? Não dá, é sensacionalismo falar que a Bolsa Americana é uma bolha. Não tem como. Tem como, ponto, tá? Eu queria chegar nessa conclusão. Se tá cara barata da história, mas bolha tá muito longe. E as empresas são muito boas, né? E aí, indo para um setor aqui, olha que curioso, Pedroso. A gente fez um estudo com a BlackRock, depois a gente pegou um da Goldman Sachs. Primeiro da BlackRock é mais amplo. Você teve 9 ciclos de corte de juros do Fed desde 1974. Tá? E a gente viu, né, a performance 12 meses após o primeiro corte. A gente teve o primeiro corte mês passado, né? Se a história servir como algum tipo de indicador, vamos ver qual que é a taxa de aproveitamento da renda fixa e da renda variável e qual que é a média de retorno. Da renda fixa, 100% de aproveitamento. Ou seja, nos 12 meses depois do primeiro corte, em todas as ocasiões, o índice de renda fixa americano estava positivo, com uma média de retorno de 9,3%. Esse índice é o quê? É Treasury e crédito privado high grade com duration média de 7 anos. A gente chama de Bloomberg US Aggregate, tá? Que é o benchmark de renda fixa lá fora. S&P 500. Aí é um pouco diferente. Você tem uma taxa de aproveitamento de 60%. Boa também. E o que define se sobe ou cai? Se vê uma recessão ou não vê. Mas mais importante, Pedroso, como é que foram as últimas 3 recessões? 2020, pandemia, não tá na conta aqui. Desculpa, tá na conta sim. 2008, crise imobiliária. 2001, saída do .com e ataque terrorista do 9 de setembro. Pra mim, são choques exógenos. Né? Como é que a gente coloca esses dados nessa conta? O que enviesa esses dados, né? Especialmente 2008 e 2001, né? Como a pandemia foi uma recuperação em V, o que enviesa isso é extraordinário. Então, turma, eu não teria tanto medo assim, tá? Desse corte de juros, a recessão vai chegar, a bolsa cai 20. Cara, os últimos dados influenciaram muito esse discurso, tá? Se não vier ninguém e meter um avião no Empire State, ou, que me parece que não é verdade, uma alavancagem irracional das famílias e dos bancos, como era em 2008,
Não é isso hoje em dia, né? Então, pô, eu acho que é importante a gente levar em consideração isso, porque o que eu mais escuto é, pô, depois do primeiro corte quase sempre tem recessão, pelo menos se você olhar desde o começo do século. Desde o começo do século tiveram 3 recessões, meus amigos. E as 3 foram meio que maluquice, né? Coisa ali que, pô, difícil, né? É. Entendeu o que eu tô falando? 2008 foi previsto antes, né? Perfeito, mas 2001 eu acho que intensificou muito a questão do ataque terrorista. Sim. E teve a saída do Não, mas .com ali. 2001 também você teve a bolha.com. Não, é os dois, tá? Agora, de os fato, dois. a Covid era algo que eu acho que não tem nem como prever. Mas 2000, a bolha.com, que eu não tava no mercado, já era vivo, mas não tava no mercado na época. Mas quem passou pelo mercado falava dos exageros que tinha na precificação de ativos lá fora. E hoje você olha, lógico que ver o que aconteceu e falar sobre é mais fácil, né? Mas hoje você fala, cara, de fato, não fazia sentido, sei lá, um Yahoo negociando a 500 vezes lucro. Mas tudo bem, então acho que tem. Aí depois você teve a crise financeira de 2008, que já tinha muita gente falando dos problemas do setor imobiliário. E aí estourou. A próxima realmente tá difícil. Estão falando de bolha da IA, não sei o que, mas, cara, as empresas estão lucrando como nunca, não estão num múltiplo tão absurdo. Então, hoje, sinceramente... Pô, a Nasdaq tá 28 vezes. Eu não Naquela época, a consigo ver uma Nasdaq era crise 140. vindo desse- 140 vezes a Talvez Nasdaq. a China, porque a China os dados são mais escondidinhos É, ali, então. o governo não divulga tudo tão claro. Talvez a China ser a próxima bolha, mas os Estados Unidos eu não consigo ver. Tem a crise da dívida americana, mas com esse nível de crescimento até capaz da dívida sumir, né? Não, Então- mas é isso, Pedro. Vamos encerrar, eu acho que nessa retórica, né? Botar uma reflexão ali pro pessoal e falar que no século, o tão sonhado pouso suave quase nunca aconteceu. Mas desde 1974, aconteceu 60% das vezes, cara. Isso aí, veremos. Desculpa, 60 não, tá? Foram 50%. 50-50. 50-50. 50-50, eu tô vendo aqui na Vamos na vivendo tela. mais um, provavelmente. Aí Só ficamos- o tempo dirá. Turma, obrigado por acompanhar a gente até aqui. Um ótimo final de semana, um grande abraço pra vocês. Abraço, pessoal. Tchau.